Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, testador de lente Zeiss, entre outras coisas. A vida é muito curta para a gente ser uma coisa só, a vida é muito curta para a gente testar equipamentos de uma marca só. Por isso que nesse canal tem Canon, Sony, Fuji, Nikon, Zeiss, entre outras. Só não tem TechPix, quem sabe um dia. Vamos lá, minha gente. O vídeo de hoje é um oferecimento da loja Portsar, que emprestou esta maravilhosa grande angular da Zeiss, a Zeiss Distagon 21mm de abertura 2.8 ZF que é modelo Nikon, mas eu quero falar com você que também usa aí mirrorless da Canon e da Sony, porque com adaptadores essa lente pode ser usada em praticamente qualquer câmera. Mas eu vou detalhar isso daqui a pouco. Então eu queria agradecer aos meus amigos da loja Portsar. Esta lente está sendo vendida na seção de seminovos e usados da Portsar. Se quando esse vídeo entrar no ar ela ainda estiver na loja, o link estará na descrição deste vídeo. E eu já adianto uma coisa para vocês. Pelo preço que ela está sendo vendida lá na Portsar, é um tremendo de um bom negócio, porque você não vai encontrar uma lente dessa qualidade aqui na faixa de preço que ela está no momento. Mas vamos falar um pouquinho melhor, estou com o meu roteiro aqui para não esquecer de nada. Vamos falar um pouquinho melhor desta lente. Deixa eu tirar a Nikon que estava plugada nela, aqui a D810. Tirar também o parasol da lente. Parasol que, diferente de outras marcas, é um parasol de metal, não é de plástico, forrado com uma espécie de um veludinho por dentro para não dar reflexo. Você já vê a qualidade do material de lentes da Zeiss, começa pelo parasol. Mas vamos lá, vamos falar desta lente aqui, ok? A Zeiss Distagon 21mm 2.8. Existe o modelo ZF, que é encaixe Nikon F, que é essa aqui. Existe a ZF2, que é Nikon F, só que com chip, ou seja, com CPU na lente. Esta aqui não tem CPU na lente, eu já vou também explicar o que muda de uma para outra. Mas basicamente, sem a CPU você não tem a passagem de EXIF para a câmera. E aí você tem que entrar no menu da câmera e informar qual é a abertura máxima dela. Eu já estou detalhando o assunto porque já vai, né? E tem aquele menu da câmera na D810, D700, D750 tem. Não sei se em todas as câmeras da Nikon tem, mas nas que eu já testei tinha esse menu, que é quando você vai usar uma lente sem CPU, como uma lente manual antiga da própria Nikon. Você entra no menu e tem um menu de lentes sem CPU, onde você informa a abertura máxima dela. A partir daí, o sistema de medição e fotometria da câmera funciona, conseguindo ler em que abertura você está, mesmo que a lente não tenha uma comunicação eletrônica com a câmera. Então existe essa possibilidade e com isso você pode utilizar ela normalmente em DSLRs e SLRs Nikon. Ela tem inclusive estas abinhas de metal aqui em cima para o funcionamento com as SLRs de filme antigas da Nikon. Então tem também isto aqui que é para informar o sistema de medição das SLR antigas da Nikon a abertura que está sendo usada. Então ela é basicamente compatível com todo o corpo Nikon de SLR e DSLR. E usando adaptadores, você pode usar em todas as mirrorless da Canon, por exemplo, com os adaptadores de Nikon para EOS R que existem no mercado. Todas as mirrorless Sony com os adaptadores de Nikon para Sony FE e E-mounts. E o interessante, uma diferença da ZF, que é essa aqui, para ZE, que é o mount da Canon, dessa lente, é que você tem o anel de controle de aberturas aqui. Se você comprar uma dessa na versão Canon, ela não tem o anel de aberturas. Não tendo o anel de aberturas, você depende dela ter compatibilidade com a câmera e um adaptador com comunicação eletrônica para que você controle a abertura da lente pelo corpo da câmera. E isso faz com que você precise investir em adaptadores mais caros, que são os adaptadores com comunicação eletrônica para que isso funcione. Os adaptadores mais baratos e mais usuais
que são aqueles que são só um tubo de conexão sem contato eletrônico, que custam mais baratinhos, você vai ter uma operação melhor de uma lente dessas que tem um anel de abertura, porque aí você controla a abertura aqui. Uma lente sem anel de abertura e num adaptador sem contato eletrônico, a lente ficará sempre na abertura máxima. Assim, a opção de encaixe Nikon dessa lente faz com que você possa adaptar de forma econômica em mirrorless da Sony e da Canon. E eu acho que também tem adaptador de Nikon F para Fuji. E aí só considera o fator de corte, né, de 1,5 que vai acontecer. Então essa 21mm vai ter um campo de visão numa câmera APS-C ali de 30 e pouquinho aí. Bom, então onde você... Comecei todo errado, todo invertido no meu roteiro, mas vocês entenderam. Então, onde essa lente serve nativamente? Em SLRs e DSLRs Nikon, da mesma forma que as Nikons antigas que não tinham CPU. Então você entra lá no menu, informa a abertura máxima dela e tudo funciona. Também funciona em mirrorless Canon, Sony ou Fuji, full frame ou APS-C, desde que com os adaptadores adequados. Nessas câmeras você vai ter o controle de abertura pelo anel de abertura que está aqui, e a focalização dessa lente ela é manual em qualquer câmera, é uma lente de foco manual. Então onde ela serve? Em todos esses equipamentos. Eu fiquei com uma coceira danada de comprar um adaptador Nikon F para Canon R e assim utilizar essa lente, porque é seguramente uma das melhores grande angulares que eu já usei na minha vida. E é disso que a gente vai conversar um pouco mais. O que essa lente é? Ela é uma grande angular, então um comprimento focal de 21mm, o que dá um ângulo de visão de aproximadamente 90 graus. É bem aberto o ângulo de visão dela. Então, se a gente pensar nas zooms 16-35, 17-40, a gente está falando ali de 21mm, que é bem aberto, sem ser aquele extremo de 14, 16, 17mm, mas sem ser aquela grande angular já mais discreta, como 24 ou 28. 21mm é um comprimento muito bom para grandes paisagens, para fotografia de arquitetura, para quem fizer vídeo e cinema, para os grandes planos gerais que a gente vai fazer, ou seja, aquelas cenas de contexto, aquelas cenas de cenário inteiro. Os 21mm aqui funcionam muito bem para essas situações. Essa lente aqui ela tem 16 elementos ópticos distribuídos em 3 grupos, então é um projeto óptico complexo, bastante sofisticado. Ela tem abertura máxima de 2.8 e mínima de 22. Ela pesa 600 gramas, segundo a própria Zeiss. E segundo testes que eu li na internet, na verdade ela pesa um pouco mais do que isso. Eu não pesei a lente, mas tem gente dizendo que ela pesa em torno de 700 gramas. E talvez 600 seja o peso da versão sem anel de abertura aqui, porque aí tem um pouco menos de mecanismo, seja mais leve. Não sei dizer. Mas no site da Zeiss e de algumas lojas está informado 600 gramas. Ela é pesadinha. Se a gente então comparar com a 20mm 1.8 da Nikon, por exemplo, ela é mais pesada, mas também incrivelmente mais bem construída que aquela 20mm 1.8 da Nikon, que é uma lente que eu gosto, oticamente muito boa, mas não é exatamente muito bem construída, né? Todo o corpo todo de plástico e tal, enquanto aqui você tem uma lente inteira de metal, do anel de filtro aqui, a montagem aqui atrás, tudo nela é de metal. Você sente pela temperatura dela. Acho que só o anel de focalização aqui é de algum tipo de plástico, porque a temperatura dele a gente percebe uma diferença, posso estar enganado, mas por dentro ela é toda de metal. Se a gente comparar com a Canon 20mm 2.8, por exemplo, essa lente também é mais pesada e aparentemente mais bem elaborada e construída, mais durável. A sensação de qualidade, de durabilidade dela é maior, que é o que se espera de lentes Zeiss. Essa aqui é uma lente Zeiss made in Japan, né? Ela é feita no Japão. Então, parâmetro de qualidade de fabricação japonesa que é muito bom. O que mais? O que ela é isso? Um destaque importante. A distância mínima de focalização dela é de só 22 centímetros. A gente vai ver fotos depois para vocês terem uma ideia. Mas 22 centímetros permite closes muito intensos. Agora a gente está gravando com uma 24mm e eu estou a cerca de 45 centímetros da parte frontal da lente.
Então, com uma 20mm, o ângulo de visão vai ser mais amplo que esse e a distância mínima de focalização dela vai ser mais perto que isso. Então, mesmo num retrato com grande angular, se você quiser fazer uma coisa mais personalizada, um retrato de grande angular, que dá um ganho de expressão nos olhos, nesse tipo de coisa, você consegue closes muito interessantes com ela. E também numa fotografia de paisagem que você quer valorizar um elemento de primeiro plano, numa fotografia de arquitetura que você quer valorizar uma textura, um objeto de primeiro plano e ir desfocando o fundo, você consegue isso muito bem por causa da distância de focalização super curta dessa lente. O diafragma dela tem 9 lâminas, bastante bem arredondado, tá? Vocês estão vendo uma foto aí. Então ele é um diafragma de 9 lâminas arredondado. E se eu puder dar alguns destaques a respeito do que eu encontrei nessa lente, eu destaco a qualidade de construção dela, a excelente relação custo-benefício, porque é uma tremenda de uma lente hiper bem construída por um preço que é mais baixo, por exemplo, do que a Nikon 20mm 1.8 que eu citei, que é uma lente que, considerando o valor de dólar, tudo hoje, se você comprar nova, vai estar um bom tanto mais caro do que essa aqui. Tudo bem que essa aqui é usada, mas ela está em perfeito estado, praticamente não tem marcas de uso que eu tenha encontrado aqui enquanto estava testando ela. Então está em perfeito estado, absurdamente bem construída, e isso são destaques. A distância mínima de focalização é outro bom destaque. Para quem vai fazer filmagem, o anel de focalização é bastante suave e com fins rígidos, né? Então ele tem batente aqui no infinito e batente aqui na distância mínima de focalização. Então você vai fazer uma marcação de foco e repetir focalização, é bastante preciso. Você consegue repetir o mesmo movimento de focalização várias vezes, porque você não vai perder as posições de começo e fim, como acontece em algumas lentes que não tem esses batentes, e aí você gira indefinidamente o anel de foco e você acaba perdendo marcações de foco. Já com esse aqui não tem como isso acontecer. É um anel de foco com um giro, se a gente olhar aqui, tem bem mais de 90 graus, tá? Então talvez 110, 115 graus de giro, o que dá um bom controle aí de focalização em filmagem. Falando em foco manual, é uma das lentes de foco manual mais fáceis que eu já vi na vida, se não for a mais fácil. Isso provavelmente se deve a um outro destaque da lente, que é o grande contraste. As lentes Zeiss têm, por tradição, um contraste forte. Esse contraste ajuda na separação do que é focado para o que é desfocado. Então essa separação de distâncias, ela tem uma boa clareza, um bom delineamento dessa separação. Assim, você consegue discernir facilmente o que está focado do que não está focado por este recorte, por esta separação que essa lente dá. E diferente de algumas lentes muito modernas no mercado, cujo desfoque tem uma aparência de plástico, de digital, você tem uma aparência de desfoque muito bem desenhado e muito bonito aqui, suave, delicado, mas ainda assim sem uma aparência digital, sem uma aparência artificial. Então o desfocado dessa lente é muito bom, interessante e bonito. E o plano focado hiper nítido. Vamos ver algumas fotos que eu fiz com ela e depois eu vou pôr mais alguns detalhes sobre o desempenho óptico dessa lente.
Você viu várias fotos que eu fiz com ela. Todas as fotos que vocês viram estão sem correções óticas aplicadas. Porque você pode no software fazer correção de alguma distorção, de alguma aberração. Eu coloquei aí 0 em tudo na conversão dos meus arquivos, não tratei a ótica. Então pode ter ajuste de exposição, pode ter ajuste de cor, de balanço de branco nas fotos que vocês viram, mas não tem ajuste óptico. Também não tem adição de nitidez. Com isso você deve ter percebido que a lente é muito nítida e ela é nítida desde 2.8 de abertura, inclusive nas bordas do quadro. Ela tem uma nitidez bem distribuída no quadro todo. Ela é mais nítida no centro, que é o que se espera de toda grande angular, perde um pouco da nitidez para as bordas, mas é pouco, então ela pode ser considerada bem nítida em 2.8 desde a borda. Outra característica interessante dela é o baixíssimo índice de distorção. Ela tem um pouquinho de distorção de barril, que é aquela ideia de que o centro do quadro parece um pouco protuberante em relação às bordas, mas é bem discreta para uma 21mm. Que mais? Pouquíssima aberração cromática, muito perto de 0 em todas as distâncias de focalização. Se eu puder colocar algum defeito, alguma falha, alguma coisa assim relacionada a essa lente, em termos óticos, vai ser com relação à vinhetagem, que é uma vinhetagem intensa em 2.8, diminui bem em f4 e some a partir de 5.6. Só que para grande angular é bem comum uma vinhetagem, tá? Então, quando a gente está falando de 24mm para mais aberta, 24, 21, 20, 17, 16, é bem natural um escurecimento de canto de imagem. Então isso não chega a ser uma surpresa, não chega a ser algo que você olha e fala que inesperado, uma 21mm dá uma vinheta. Não, na verdade é esperado. É uma vinheta talvez um pouco mais intensa para o que se espera de uma lente Zeiss. Só que não chega a ser, por exemplo, como as mais recentes Canon RF, cuja vinhetagem é mais pesada do que o que se observa aqui. Então, em termos de projeto óptico, é muito bem resolvido nas aberrações, muito bem resolvido nas distorções, bastante nítida e com desfoque muito bem desenhado. Com o ponto que poderia ser negativo da vinhetagem, que eu não chego a achar ruim, eu gosto de vinheta natural de lente, eu componho geralmente mais centralizado, como vocês estão vendo em todos os vídeos aqui do canal. Eu não sou essa pessoa que fala aqui no cantinho e deixa cenário e paisagens, dificilmente eu ponho elementos muito importantes nos cantos da minha foto. Então, o jeito com que eu componho tende a privilegiar o centro do quadro. Tá? Assim, vinhetagem para mim é uma moldura de um escurecimento natural que a própria lente fornece para que o assunto seja mais destacado. Eu uso geralmente a vinheta ao meu favor. Isso é corrigível em software? É corrigível em software. Então, se você não gosta, você pode corrigir normalmente. Mas seria o único aspecto que eu posso mencionar dessa lente, que seria... Algumas pessoas podem considerar negativo e eu nem chego a considerar negativo. De resto, o desempenho óptico dela é absurdamente bom. Nitidez, aberração cromática, distorções, desfoque, qualidade de separação entre plano focado e plano desfocado, clareza de leitura dos elementos de imagem por causa do contraste alto dessa lente. Você tem a clareza de leitura, o que aumenta a impressão de nitidez dela, sem você precisar ficar aplicando lá Clarity e Sharp, Unsharp, os comandos de nitidez todos num software. Você aplica muito pouca nitidez quando usa essa lente. E com isso você gera poucos defeitos na imagem, aqueles defeitos típicos da aplicação de nitidez. Então, a imagem sai bastante mais pronta da câmera por ela já ter mais contraste, mais nitidez e demandar um pouco menos de tratamento. Se eu indico essa lente, indico muito porque é uma excelente de uma lente e na faixa de preço que essa aqui está lá na loja Portsar, você não vai encontrar absolutamente nenhuma lente melhor que essa no mercado. Assim, se você usa SLR ou DSLR Nikon, recomendo muito. Se você usa mirrorless, Fuji, Sony ou Canon, e especialmente Sony ou Canon full frames, você tem uma tremenda de uma grande angular aqui, comprando o adaptador adequado ao seu caso. Fala lá com o pessoal da Portsar, porque eles têm opções de adaptadores lá. Então, de repente, você já compra a lente e o adaptador e já sai com uma tremenda de uma lente que tem uma qualidade de imagem absurdamente boa,
Eu não sei se é a melhor grande angular que eu já usei, mas ela seguramente entra nas 3 melhores grande angulares que eu já usei na vida. E eu sigo com uma coceira danada de comprar isso aqui. Então, caso você, ao ver esse vídeo, note que não tenha um link na descrição, é porque talvez eu tenha comprado. Se tiver o link na descrição, é porque eu ainda não comprei. Então, corre e me impeça de fazer isso. Tá joia? Agradeço ao pessoal da Portsar que me emprestou tanto essa excelente lente quanto a Nikon D810, que é uma tremenda de uma câmera para a gente testar a nitidez e resolução de lente. Então, um abraço lá para os meus amigos da Portsar. Lembrando que a Portsar tem também assistência técnica Portsar. Se o seu equipamento está precisando de assistência, dá uma chegada lá, fala com eles. Recomendo muito. Já usei os serviços da assistência técnica Portsar algumas vezes e recomendo. Recomendo a loja Portsar, que tem preços justos e equipamentos usados verificados e com procedência. E a gente se vê num próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.